porque agora o Uruguai não era mais pertencente ao Brasil, era um país independente. Mas o Brasil, né, o Império, o governo geral, aí, o governo regencial, recebia e comprava, né, a carne do Uruguai, que passava forçosamente pelo Rio Grande do Sul, para ser depois, então, distribuído pelo Brasil afora. Ele tinha que passar pelo Rio Grande, é o único local que tinha para passar. E não cobrava impostos, ou cobrava um imposto semelhante ao do Rio Grande. E daí o Uruguai era um país muito forte na criação de gado, na pecuária, ainda é, né? O Uruguai é um dos países mais fortes na criação de gado. E aí acabava que a carne uruguaia, né, o charque, se tornava mais barato, mais competitivo no mercado brasileiro do que o próprio charque do Rio Grande do Sul. Então eles criaram essa animosidade ali entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai por causa do charque uruguaio. Charque, eu não sei se vocês têm bem conhecimento, mas não é difícil de, de procurar e saber. Era a forma como eles preparavam a carne para não estragar, né? Lá no Nordeste, né, no Norte, Nordeste, no Centro-Oeste, lá tem a carne seca, né? Que é uma espécie de charque, mas não é que nem o charque do Rio Grande, não. Essa região ali do Norte, Centro-Oeste e tal, eu morei no Centro-Oeste, morei no Mato Grosso do Sul, 13 anos, né? Os meus filhos mais velhos, meus 3 filhos mais velhos são matogrossenses, nasceram lá. E então lá se usava muito a carne seca. Então, como é que era a carne seca? Pega, mata o gado e corta, né? A carne vai cortando um pedaço bem fininho, assim, mais ou menos a grossura de um dedo, e faz aquelas mantas, né? Aqueles pedaços, assim, grandes de carne, e daí pega e coloca no varal lá fora no sol, né? Põe sal, mas põe pouco sal, né? O sal normal, como se fosse salgar uma carne já para comer, né? E aí estende, né? Estende aquela manta de carne assim, estende no varal, como se fosse uma peça de roupa. E aí a carne vai secando no sol. Aí depois, quando seca um lado, vai lá, vira, seca do outro. Às vezes vem uma mosca, coloca ali um ovo ali, nasce um pouquinho de bicho, né? Aí a pessoa vai lá, corta aquele pedaço fora, joga fora, e aí seca a carne. Quando a carne seca, aí ela não estraga mais. Aí eles guardam ela fica por tempos ali guardada, e não estraga. E quando a pessoa quer a carne, quer fazer a comida, vai lá naquele pedaço de carne seca, corta a quantia que quiser, coloca na panela, dá uma fervurinha, joga a água fora, e aí prepara e assim que eles conservam a carne, nos locais mais de fazenda ali. Já isso é um costume que vem do tempo que não tinha geladeira, né? Hoje já não se dá mais esse trabalho, porque hoje tem como guardar, como congelar, né? Então, assim que era conservada a carne lá, né? Eu fiz muito isso, a gente fez muito isso aí, matava a vaca, né? Até porco, mas mais era carne de gado mesmo, né? E secava no sol para depois ir usando aí durante os tempos aí para não ficar sem carne, né? Hoje, é claro, é uma prática que já não faz mais sentido, porque tem as geladeiras, né? Congelador e tal. Então o pessoal já está nessa outra vibe aí. O charque no Rio Grande ele era diferente. Lá era colocado na carne, né? Matavam o gado e aí eles colocavam uns barril, né? Eles salgavam, mas salgavam muito, muito sal mesmo. O charque não dá para comer. Assim, pegar a carne seca, você pega um pedaço lá e come ela purinha, não tem problema, porque a quantidade de sal que tem nela é o normal
você for salgar uma carne na panela. Já o charque, não. O charque tem uma quantidade de sal muito alta, muito grande, que ninguém consegue comer ele assim, pegado ali e já comer diretamente. Ele é muito salgado. E daí ele não é seco, ele é molhado, ele é úmido, né? Ele continua. A carne, então, ela é também preparada, charqueada, mais ou menos da forma como eu falei lá, da carne seca. E aí ela é bem salgada, colocada no barril com muito sal, e aí ela curte naquele sal, né? E aí depois que ela está curtida ali naquele sal, e aí ela também, eles levam ela para qualquer lugar e por muito tempo ela não estraga, né? Mas aí ela, na hora que for preparar, tem que saber preparar, né? Tem que colocá-la na água e esquentar essa água quando começa a ferver, né? Aí tem que jogar essa água fora, que aí vai sair o sal. Mas não pode deixar ferver. Se ferver a carne, o sal não sai mais. Aí ninguém come, né? Então tem toda uma ciência aí para preparar o charque. Mas era como eles conseguiam conservar a carne para levar do Rio Grande, do Uruguai, para o resto do Brasil. Então, isso, imagina, na época, uma viagem de carroça, né, levando charque, quanto tempo durava? Durava 15 dias, um mês, até chegar em São Paulo, até chegar na região central do Brasil, Rio de Janeiro, tudo, né? Então, levava muito tempo. E claro que essa carne não podia estragar no caminho, senão, né, não tinha como vender. Então, era essa a mercadoria, né, forte do Rio Grande do Sul e do Uruguai, que era o comércio, né, a comercialização do charque. Tá? Então, a guerra dos farrapos, aí, né, a Guerra Farroupilha, ela se deu, né, entre outros motivos, né, queriam mais liberdade, queriam mais independência, mas ela tinha muito a ver com a economia, né? Então, é o que eu sempre falo para vocês, sempre preste atenção, política e economia estão sempre nos primeiros lugares aí em qualquer situação, em qualquer disputa, em qualquer revolução, em qualquer posição que as pessoas tomem, sempre tem o fator político e o fator econômico, né? Nessas outras revoltas que foram vencidas e suprimidas e até massacradas ali pelo governo central, a questão política era fraca, né? Os líderes não eram lá tão essencial para o Brasil, então eles iam lá, venciam, quando venciam, eles prendiam os líderes, deportavam, né? Mandavam para outros lugares, ou matavam, né? Normalmente matavam, enforcavam e tudo, e para acabar com a revolta e para deixar o exemplo assim, ó, ninguém se mete contra o país, né, contra o governo central, porque vai sobrar para vocês, né? Então, eles eram muito implacáveis. Mas no caso lá do Rio Grande, que a política era muito forte, que as pessoas que lideravam o movimento ali eram pessoas poderosas, né? Lá, então, aconteceu diferente. Lá houve essa guerra por muito tempo, esses ataques de ambos os lados, e, por fim, eles chegaram num acordo, né? Então, o governo central cedeu, né, em muito das reivindicações dos gaúchos lá, dos rio-grandenses, o governo cedeu, né, aumentou as taxas do charque que vinha do Uruguai, que realmente era uma coisa injusta, né, porque é outro país, e vendia para o Brasil com as mesmas taxas dos gaúchos que eram no Brasil, né? Então, era uma coisa injusta mesmo. Então, eles aumentaram a taxa do charque do Uruguai, diminuíram a taxa lá do charque dos gaúchos. Então, o charque, a carne ali ficou mais competitiva. Então, já agradou os gaúchos um pouquinho. E também, como a elite, né, política ali do Rio Grande do Sul, que inclusive tinha se separado do Brasil, criado uma república chamada República do Piratini, né? Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, né, Laguna e coisa também estava envolvida nessa mesma revolução. Então,
o Rio Grande do Sul volta a pertencer ao Brasil novamente e o governo atende as reivindicações da liderança, né, dos políticos ali do Rio Grande do Sul. Então, acabou num acordo de paz, e os gaúchos têm muito orgulho ainda disso, né? Lá, o 20 de setembro, né, é uma data muito comemorada, né, que eles têm isso como uma vitória, né? Eles lutaram contra o governo central e não perderam. Eles não ganharam, mas também não perderam. Então, eles têm muito orgulho disso. O gaúcho é orgulhoso das suas origens, né? E tem aqueles mais exaltadinhos que ainda hoje tem essa ideia, né? Não sei se vocês já viram em algum carro por aí, em algum lugar, um decalque, né? Aquelas adesivo, né, que coloca no vidro do carro, é escrito lá: o Sul é meu país, né? Então, tem gente aí que tem ainda um sonho, né, de unir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e fazer um país separado do restante do Brasil, né? É claro que isso aí é uma coisa que não cabe na cabeça de muita gente, não, porque seria outra confusão, outra guerra, outra luta muito forte, né? De repente, de uma hora para outra, um Estado brasileiro querer se desligar do país, né? Do território brasileiro. Então, o que explica que o nosso país é tão grande, ao passo que os países aqui da América do Sul, nossos vizinhos, são países menores, é isso, né? Que lá houve essas divisões, houve essas influências políticas daqui e dali, e acabaram criando países, né? Dentro da colônia espanhola, vários países, né? Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Bolívia, Colômbia, Paraguai, e por aí vai, né? E já no Brasil, todos os movimentos que aconteceram para fazer essas separações, né, criar um país diferente, uma república diferente, algo diferente, não aconteceu, acabou não acontecendo. O Brasil continuou unido e até hoje é um território só, né? Então, a colonização portuguesa, ela se diferencia da colonização espanhola nesse sentido, que aqui nós temos um país só, né, a colonização portuguesa, que tem um governo central e tem os estados confederados, né? Vamos ali, todos os estados do Brasil fazem parte dessa confederação que forma um país chamado Brasil. Assim como nos Estados Unidos também, né? Lá são 50 estados, como se fossem os nossos estados aqui, né? Que é 26, né? Mais o Distrito Federal. E lá são 50 estados, que também pertencem aos Estados Unidos, né? Então, quando você ouve sobre os Estados Unidos, né? Você vê lá Nova York, Massachusetts, Ohio, Orlando, Califórnia, Filadélfia, são estados, entendeu? Assim como Paraná, Santa Catarina, né? Brasil, tal. Quando falo de capital, aí é Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, enfim, né? Então, nesse sistema do Brasil, é os Estados Unidos também. Então, são dois países muito parecidos, né? Por serem países confederados e países também que têm um território unificado, né? Beleza, pessoal?